O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Cumprimento aqueles que estão concluindo a missão que exerceram durante 3 anos, a missão de servir a comunidade, de edificar o reino de Deus através do ministério extraordinário da distribuição da Santa Comunhão. Manifesto em nome da comunidade os nossos agradecimentos por tudo o que fizeram pelo bem da nossa comunidade, por cada escala cumprida, por cada reunião participada, por cada celebração participada, colocando a vida, os dons que de Deus receberam a serviço da nossa comunidade. Que Deus os recompense por este bem que fizeram na nossa comunidade. Fecha-se este ciclo da vida, da missão que vocês decidiram assumir, porém a vida cristã continua. Nós continuamos vivendo a nossa vida e cumprindo a nossa missão, na certeza que, vivendo a vida, cumprindo a nossa missão, um dia seremos acolhidos por Deus na eternidade. Receberemos a recompensa por tudo o que fizemos durante a nossa vida. Que Deus nos fortaleça, que cada um persevere na comunidade, continue colocando a vida, os dons a serviço do reino de Deus, servindo o Senhor na comunidade. Prezados irmãos e irmãs, seguimos com a leitura do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Como indicamos na meditação que fizemos ontem, o capítulo 5 com o capítulo 6 e 7 formam o Sermão da Montanha. E Jesus é apresentado por São Mateus como o novo Moisés, o verdadeiro intérprete da lei. Nas 2 semanas, semana passada e nesta semana, nós estamos ouvindo a interpretação que Jesus faz da lei. E lei aqui significa precisamente o decálogo, os 10 mandamentos.
Jesus é o próprio legislador. Lembremos que a lei que Deus entregou para Moisés foi o próprio Deus quem colocou nas mãos de Moisés a sua lei, para que ele, por sua vez, transmitisse, ensinasse a lei. Deus é o legislador. Ele fez as leis e entregou para seu povo através de Moisés. Jesus é Deus. Sendo ele Deus, Jesus é o autor da lei, e Jesus é apresentado por São Mateus como o verdadeiro intérprete da lei. Ninguém melhor para interpretar a lei do que aquele que criou a lei, o próprio autor da lei. Nós estamos aprendendo com Jesus o verdadeiro significado dos mandamentos da lei de Deus. Ontem Jesus, interpretando a lei, propôs a superação da lei de Italião, que foi um avanço. A lei de Italião, numa sociedade sem leis, foi um avanço, porque a lei de Italião estabelece a medida para a vingança. Você pode se vingar do outro desde que você respeite a proporção. O mal que você recebe, você pode retribuir na mesma proporção. A lei de Italião foi um avanço, mas Jesus superou a lei de Italião, ensinando que a verdadeira interpretação do Decálogo nos ensina que a vingança não pode existir. No coração dos cristãos, o que prevalece é a retribuição do mal que ele recebe com o bem. No coração do cristão só há espaço para o bem. Foi o que nós aprendemos com Jesus ontem. E nós meditamos que a vingança, ela acontece nas pequenas coisas. Nas coisas pequenas nós podemos ser vingativos. E Jesus nos convida a superar o olho por olho, dente por dente. O cristão não age segundo a vingança. O cristão não paga o mal com o mal. O cristão não age com violência. A única violência que nós praticamos é contra nós mesmos. Porque Jesus disse que o reino dos céus é dos violentos. E a violência que nós praticamos é contra este homem velho que quer viver em nós, se rebelando contra a vontade de Deus. Hoje Jesus, no Evangelho, está ensinando que o cristão, ele é chamado a amar, inclusive, os próprios inimigos. O cristão não é alguém que ama tão somente aquele que faz para ele o bem. O cristão ama a todos, inclusive os seus inimigos. E Jesus, no Evangelho que nós ouvimos, na conclusão do capítulo 5, diz: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus primeiro ensina que o cristão é alguém que não paga o mal com o mal, não só não paga o mal com o mal, como ama o seu inimigo, isto é, faz o bem. O cristão não é alguém que não faz o mal. O cristão é alguém que não faz o mal e pratica o bem. Ontem nós aprendemos o que nós não devemos fazer. Não devemos nos vingar dos nossos inimigos, das pessoas que nos fazem mal. Hoje Jesus está dizendo que não é suficiente não fazer o mal. O cristão deixa de praticar o mal, não faz o mal para os seus inimigos e ama os seus inimigos, faz o bem para os seus inimigos. E quem nos inspira a fazer o bem para os nossos inimigos? O próprio Deus. A conclusão do capítulo 5, Jesus está dizendo: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. A perfeição aqui se refere à imitação de Deus
na prática do amor. O protótipo do homem novo é Cristo Jesus. Isso significa que nós devemos configurar a nossa vida, a vida de Cristo. E Cristo morre na cruz. Ontem nós meditamos a respeito disso. Cristo morre na cruz e Jesus disse, nós meditávamos ontem: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Hoje nós contemplamos Cristo morrendo na cruz, e Cristo morre na cruz sem se rebelar contra os seus inimigos. Jesus ama os seus inimigos. Jesus oferece a sua vida pelos bons e pelos maus, pelos justos e pelos injustos. Jesus nos convida a olhar para o Pai que é perfeito no amor e a imitá-lo. Essa é a perfeição que nós precisamos buscar. No texto paralelo de São Lucas, Jesus diz: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Nós somos chamados a imitar o próprio Deus, os gestos de Deus. E aqui nós precisamos dizer: o justo morreu pelos injustos, e morreu porque Ele nos ama. O puro assumiu as nossas impurezas, manifestando o seu amor por nós. O justo e o inocente morrem na cruz, no lugar dos injustos e dos culpados. Nós somos os culpados da morte de Cristo, e Cristo morre oferecendo a nós o perdão. É isso que nós devemos fazer à luz do Evangelho. Se nós não somos capazes por nós mesmos de amar os nossos inimigos, nós precisamos lembrar que nós somos, oxalá, fomos, e não sejamos mais inimigos de Cristo, porque a morte de Cristo é a consequência da nossa maldade, do nosso pecado. E Cristo morreu na cruz, dando a nós o seu perdão. No texto da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo está advertindo a comunidade cristã de Corinto a partir do testemunho das igrejas da Macedônia. São Paulo está falando sobre a coleta que ele organizou em favor dos santos de Jerusalém. E São Paulo está apresentando para a comunidade de Corinto o belíssimo exemplo das igrejas da Macedônia. E São Paulo diz no texto que as igrejas da Macedônia eram igrejas que viviam em extrema pobreza. E na pobreza das igrejas da Macedônia, eles agiram com solidariedade em favor dos santos de Jerusalém. O tema do texto que nós ouvimos é o tema da solidariedade. E a solidariedade, ela se manifesta através da partilha daquilo que nós recebemos. São Paulo está falando que eles participaram da coleta, foram solidários às necessidades dos santos de Jerusalém. A solidariedade, ela precisa fazer parte da nossa vida como cristãos. Nós somos convidados a partilhar da nossa pobreza, daquilo que nós somos, a partilhar aquilo que nós possuímos. E eu posso dizer que existem duas maneiras de viver a solidariedade. Primeiro, a solidariedade material, aquela que nós partilhamos daquilo que nós temos como fruto do nosso trabalho. Essa solidariedade, ela precisa acontecer. Partilhar daquilo que nós temos, aquilo que nós conquistamos, adquirimos com o suor do nosso trabalho. Essa é uma dimensão da solidariedade. É uma maneira de manifestar a nossa solidariedade. E existe uma segunda maneira, que é partilhar daquilo que nós somos,
partilhar aquilo que nós somos. E talvez essa seja a partilha mais difícil. Porque depositar algum alimento na caixa da igreja não é tão difícil. Dar de comer a quem tem fome talvez não seja tão difícil. Vestir aquele que está passando frio ou nu talvez não seja tão difícil. Sobretudo se os nossos proventos são bons proventos. Com facilidade nós conseguimos comprar aquilo que o outro está solicitando ou necessitando e entregamos. Agora, partilhar aquilo que nós somos, do nosso tempo, dos nossos dons, como a nossa comunidade carece de pessoas que tenham a disposição para doar sua vida, para colocar a sua vida a serviço da comunidade, para sacrificar um pouco do seu tempo, do seu conforto, do seu domingo, do seu sábado, sacrificar um pouco de si mesmo, tendo em vista o bem do mundo. Talvez essa seja hoje a maior dificuldade que nós temos na prática da solidariedade. Não é oferecer coisas, isso faz parte, mas oferecer aquilo que nós somos, do meu tempo, oferecer da minha vida, pensando no bem do outro. É preciso pensar, irmãos e irmãs, porque nós fomos capturados por uma sociedade egocêntrica, uma sociedade individualista, e a pandemia potencializou isso. Nós só conseguimos olhar para nós mesmos, para as nossas necessidades, para o nosso umbigo, só conseguimos pensar no próprio bem-estar e pouco pensamos nos outros. A pandemia, infelizmente, não proporcionou uma evolução do homem no sentido da solidariedade, da caridade. Infelizmente, nós não aprendemos muita coisa com a pandemia. Ela potencializou o homem egoísta que quer ficar congelado, olhando para si mesmo, para as suas necessidades, às vezes olhando para a necessidade dos seus familiares e nada além disso. O cristão é alguém que vive a solidariedade material, mas também a solidariedade pessoal, isto é, dá do que tem, do que possui, daquilo que conseguiu comprar, adquirir com o suor do seu trabalho, mas também dá de si mesmo, do seu tempo, da sua vida, para que o reino de Deus aconteça. Seria menos pesado para muitos que hoje estão nas nossas comunidades se nós nos comprometêssemos com eles. Mas observemos que aqueles que servem dificilmente servem uma única pastoral, uma única comunidade, um único ministério. Acumulam funções, não porque são gulosos pelas funções, pela missão, mas é porque faltam operários. As missas até que estão cheias, mas faltam operários para servir o reino de Deus na comunidade. Peçamos a Deus que Ele liberte o nosso coração desse culto. E concluo a homilia fazendo uma segunda singela meditação, considerando o tema da liturgia da palavra e relacionando o tema com o tema da Eucaristia. Nessa segunda meditação eu quero meditar sobre a solidariedade, olhando para a Santa Eucaristia. Na Eucaristia encontramos o maior gesto de solidariedade. É o maior gesto de solidariedade. Por que a Eucaristia é o maior gesto de solidariedade? Primeiro, porque na Eucaristia, e lembro que indiquei ontem, a Eucaristia que nós comungamos, ela é confeccionada mediante a celebração da Santa Missa, que é a atualização do sacrifício do Calvário de Cristo. O que acontece quando nós celebramos a missa? O sacrifício do Calvário de Cristo se prolonga na história. Nós atualizamos o sacrifício redentor de nosso Senhor.
Para que o sacrifício de Cristo acontecesse, o Pai precisou oferecer o seu filho como vítima. Aquele mesmo Senhor que impediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque, o filho da promessa, não poupou o seu próprio filho. Deus Pai entrega o seu filho como vítima. Aquilo que Abraão disse no Antigo Testamento. Abraão diz para Isaque: Deus proverá a vítima. E Deus proveu. Essa vítima é o seu filho inocente. É o filho unigênito de Deus. Nós não somos filhos unigênitos de Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus. O único que foi gerado pelo Pai desde toda a eternidade é Cristo Jesus. Podemos dizer, Cristo é o Filho legítimo de Deus. Nós fomos assumidos, adotados pelo Senhor. E quem Ele ofereceu? O Pai ofereceu aquele que Ele gerou desde toda a eternidade, o seu Filho unigênito. Na missa, o Pai continua oferecendo o seu Filho em expiação dos nossos pecados. Por isso a Eucaristia é o maior gesto de solidariedade. Em primeiro lugar, porque o Pai entrega o seu Filho pela nossa salvação. O inocente é colocado no lugar do culpado. O puro é colocado no lugar do impuro. O santo é oferecido no lugar do pecador. O inocente é entregue no lugar do culpado. É um gesto de solidariedade de Deus para conosco. Deus manifesta a sua solidariedade entregando o seu Filho. Por isso a Eucaristia é o maior gesto de solidariedade. Segundo, é o maior gesto porque Jesus, Ele ocupa o nosso lugar. Como diz a Escritura, Ele assumiu para si os nossos pecados. O santo se fez pecador. Jesus assumiu o nosso lugar. Jesus se colocou no nosso lugar. É um ato de solidariedade. É Jesus oferecendo a sua vida em troca da nossa vida. Quem deveria morrer? Nós estávamos fadados à morte eterna, em decorrência do pecado. Mas Jesus, o inocente, ocupa o nosso lugar para que, morrendo, Ele possa preservar a nossa vida, para que nós recebêssemos de Deus a vida. É a solidariedade de Deus. É Deus sendo solidário, Ele ocupando o nosso lugar, morrendo para nos dar vida, para que nós tenhamos vida e vida em plenitude. É o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E terceiro, por que a Eucaristia é o maior gesto de solidariedade? Porque Jesus continua oferecendo até a sua vida gloriosa, como alimento e remédio, a sua própria carne e o seu próprio sangue. Jesus poderia oferecer outras coisas. Poderia oferecer um bolo de chocolate, poderia oferecer uma feijoada, poderia oferecer tantas coisas, mas Jesus decidiu oferecer a sua própria carne, o seu próprio sangue. Veja, aquilo que eu disse, Jesus não só deu daquilo que Ele tinha, daquilo que Ele recebeu, mas Jesus dá a si mesmo. É a solidariedade que hoje nós meditamos. Jesus não só deu aquilo que Ele possuía, através do seu poder, Jesus devolveu a visão aos cegos, Jesus fez o paralítico andar, Jesus trouxe à vida pessoas que estavam mortas, Jesus libertou pelo seu poder aqueles que estavam sendo atormentados pelos espíritos malignos. Mas Jesus não só deu aquilo que Ele poderia dar através do seu poder, mas Jesus também deu a si mesmo, a sua própria carne, do seu próprio sangue, para que nós, alimentados pela Santa Eucaristia,
que é o seu corpo, sangue, alma e divindade, sejamos sustentados, fortalecidos, e a Eucaristia é também um remédio que nos cura. A Eucaristia é este grande gesto de solidariedade de Deus que é solidário conosco. Vamos receber a Santa Eucaristia, vamos participar da Santa Missa, conscientes que a Santa Missa, a Eucaristia, é este grande gesto de solidariedade de Deus. Deus ofereceu o seu Filho, Deus entregando pela nossa salvação o seu Filho unigênito, Deus ocupando o nosso lugar. O inocente ocupou o lugar do criminoso, e Jesus dá a nós a sua própria carne e o seu próprio sangue como alimento e remédio.